Isso. Ok, então vamos fazer a nossa prece, né, do nosso encontro aqui de 26 de junho de 2021. Então, nós vamos assim, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, nosso mestre, que está entre nós, assim como os nossos mentores, nossos amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, que estão próximos de nós, nos envolvendo em luz, em paz, abençoando o nosso encontro desta tarde, em que aqui chegamos para unir as nossas forças, fortalecermos aqui juntos as nossas vibrações, e nós agradecemos a toda essa equipe espiritual que nos dá essa sustentação, auxiliando a todos nós aqui. Então, assim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade e que estejamos aqui abençoados pela luz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, Carlos, você estava falando, né, das pessoas que têm um grande conhecimento e que quando estão no plano espiritual, esse conhecimento continua sendo aproveitado, né, para poder continuar aí com os desenvolvimentos, com uma série de coisas que vão vir para a Terra mesmo. Então, a espiritualidade, de fato, né, não dá ponto sem nó. Tudo é muito aproveitado. Por isso que, assim, né, o conhecimento é algo que nós devemos investir muito, né? O conhecimento de uma forma geral, porque nada disso é perdido. Isso vai nos acompanhar sempre, né? Independente de qualquer coisa. As coisas materiais, elas ficam, mas tudo que nós adquirimos de conhecimento, né, intelectual, conhecimento espiritual, isso vai nos acompanhar e vai fazer com que nós possamos trabalhar sempre a favor do próximo. Então, isso é muito positivo, né? Porque a gente chega no mundo espiritual, a gente não vai ficar descansando, a gente vai trabalhar. Tem todo o momento da adaptação, é claro, né? Tem todo o momento que tudo a seu tempo, mas a partir do instante que nós estamos ali preparados, o trabalho continua, né? Para o nosso próprio bem, isso é muito bom. E é interessante, porque assim, eles aproveitam quem já tem conhecimento, que é muito mais fácil, né? Eles passarem, porque eles praticamente têm um conhecimento infinito, né? Uhum. Mas eles passarem para a gente o que é possível ser absorvido para aquele momento, para pessoas que têm a capacidade, a inteligência e o conhecimento disso, né? Então, facilita um pouco, né? Sim. Às vezes o Emmanuel falar, né, só para fazer um comparativo, que muitas coisas ele não conseguia explicar, porque não tem palavras, né, que pudessem traduzir aquilo que existe no plano espiritual, aquilo que eles fazem, né? Então, quer dizer, se para coisas do dia a dia já não tem palavras, você imagina para coisas de, assim, mais profundas de conhecimento, né? Conhecimento mais profundo, como deve ser, né? Sim, nossa, muita coisa que a gente nem imagina. Deixa só eu compartilhar aqui. Peraí, deixa eu só compartilhar uma coisinha aqui. Tem muita coisa que a gente nem imagina, mas que, graças a Deus, nós temos a oportunidade de aprender, né? Se assim a gente desejar, né? Se assim nós nos colocarmos à disposição. Deixa eu só abrir aqui uma coisinha para a gente começar. Começar não, né? Continuar, né? Porque a gente, antes de começar a gravar, a gente já começa a conversar. Deixa eu passar aqui esse slide. Espera aí. Ele não está saindo do lugar. Vocês estão vendo o slide que tem uma criancinha? Só para ver se ele está certo ou não. Ai, vocês estão me ouvindo? Sim? Vocês estão Sim, vendo? estou. Ah, legal. Vocês estão vendo o slide de uma criancinha ou não? Sim. Sim? Ah, então tá. Eu estou perguntando porque algumas vezes esse computador está dando um delay, eu estou vendo um slide, as pessoas estão vendo outro. Então, assim, né, a gente estava falando, né, que quando a gente está no plano espiritual, né, que a gente trabalha, que
tudo aquilo que a gente tem de conhecimento é aproveitado para desenvolver uma série de coisas. E aí a gente aqui, né, vamos pensar, né, no seguinte, né, a gente está falando do momento que nós estamos lá no mundo espiritual, mas aí vamos lembrar, né, que a nossa reencarnação tem muito planejamento envolvido, que as coisas não são assim improvisadas, até o Carlos um pouquinho antes estava falando, né, que na espiritualidade as coisas não são improvisadas, né, e a nossa reencarnação também não seria. E diante de tudo que a gente já viveu, né, o que a gente hoje poderia falar, assim, que mensagem que a gente falaria para a gente mesmo, se a gente pudesse voltar no momento dos preparativos da nossa reencarnação? O que a gente gostaria de falar para nós, assim, no momento da nossa reencarnação? Tem alguma coisa, assim, que vocês lembram, que vocês diriam, assim, nossa, se eu pudesse voltar lá no momento, eu daria esse recado aqui para mim. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu diria, tá? Só para ajudar vocês a começarem. Uma coisa muito simples. Eu ia falar assim, olha, Adriana, o seu pai, ele até vai te levar para fazer curso de inglês quando você tiver adolescente. Mas seu pai não vai te obrigar. E você vai estudar, normal. Seu pai não vai ficar te obrigando a estudar inglês. Então, estuda, porque vai ser muito útil para você alguns anos depois. Então, não desiste, estuda. Eu falaria isso para mim. Por que eu falo isso? Porque meu pai me levou para o curso de inglês, eu fiz durante algum tempo, só como eu não tinha um trabalho que me obrigasse, depois eu parei, deixei para lá, não por não gostar, coisas da vida que você vai deixando acontecer. E hoje, se eu tivesse, seria extremamente útil para mim no meu trabalho. Então, eu estou falando de uma coisa super simples, tá? Mas eu falaria isso para mim, porque às vezes a gente não tem alguém te obrigando a fazer alguma coisa, né? Você está ali com o seu livre-arbítrio, né? Então, numa coisa muito simplesinha, eu diria isso. Poderiam ter outras, tá? Mas eu estou falando até de uma coisa simples. E vocês, tem alguma coisa que vocês diriam, se pudessem voltar? Sim, com certeza. Pode revelar, Simone, ou é segredo? Não, não é segredo. Não ser tão ansiosa assim, que atrapalha muito. Assim, né, Simone, não precisa de tudo isso, né, Simone? Fica mais tranquila. Agora, com 53, eu consigo me segurar, sei lá, 40%. Mas, nossa Senhora, atrapalha demais. Ia voltar e falar assim, então, Simone, olha, começa a fazer uma meditação, né? Porque você vai ficar muito ansiosa. E não começa com 50, começa com 10. Que já ia dar aquela força, né, Simone? E você, Maria Lúcia, lembra de alguma coisa? Acho que está fechada aí o som. Eu fiquei aqui pensando em algumas decisões que eu tomei que não, assim, em termos até profissionais mesmo, que eu poderia ter seguido algumas coisas e eu não segui, eu falaria para mim assim, nas horas das decisões, né, pensar um pouco mais, não ficar assim titubeando em algumas coisas. Eu acho que eu falaria isso, foi o que me ocorreu agora no momento, né? Né? Porque às vezes a gente, depois que passa, né, a gente fala assim, poxa, né? Então era bom a gente dar um aviso para nós, né? Falar assim, ó, vai lá, né? A gente conversou isso ontem ainda, né? Sobre algumas coisas que a gente poderia ter feito diferente. Então, é isso, algumas decisões, eu pensei nisso. Uhum. Carlos, lembra de alguma coisa, Carlos? Eu não sei se assim, eu consigo lembrar, mas eu pensei agora, né? E eu provavelmente dissesse para mim, ó, faça tudo da melhor forma possível, com muito amor. Uhum. Porque eu acho que é isso que faz com que sua vida tenha sentido, né? Sim, sim. Sabe, você tentar fazer tudo que for aparecer na sua vida, não mais ou menos, né? Fazer realmente bem feito e com amor, né? Porque
Eu estava lembrando aqui quando começou essa pandemia, né? E eu já tinha começado, daí a pouco fiquei aposentado, né? Aí a Marcia correndo para lá e para cá para dar aula na internet, aí eu ficava aí, né, lavando louça, né, tentando aprender a fazer as comidas, e eu ficava chateado, né? Que coisa, né? Aí um dia eu pensei assim, olha, se eu não fizer isso com amor, porque eu estou lavando é para mim, a louça. Estou fazendo uma comida para mim comer, né? Então, graças a Deus eu tenho comida, né? Eu tenho mas eu tenho que fazer com amor, né? Eu comecei a pensar mais assim, sabe, nas coisas, né? Não sei, durante a minha vida, não lembro, né, de passagem que eu tenha feito com mais ou menos amor, com mais ou menos. Mas é uma coisa que eu reforçaria bastante para mim. Uhum. Muito bom, que isso daí faz toda a diferença, né? Cíntia, quer falar alguma coisa? Nossa, Adriana, eu acho que tem tanta coisa, né? Mas, assim, a primeira que veio na cabeça é ser menos ansiosa, ter mais paciência, esperar, né, os acontecimentos. É a primeira, né? Mas, na verdade, são muitas. É quando a gente para pensar e começam a vir algumas coisas, né, realmente. Lili, quer falar alguma coisa? Sim, falaria. Não pare de cuidar da sua saúde, pelo trabalho, pela correria, porque depois você vai ficar atrapalhado. Um bom conselho, né? Não, muito bom. E sabe, gente, que eu comentei essa coisa do inglês, até porque eu lembrei de uma outra coisa. Olha só, eu tenho uma amiga que a gente se conheceu criança na escola e depois passamos a frequentar, porque morava no mesmo bairro, né, lá em São Paulo, e a gente passou a frequentar o grupo de jovens da Igreja Católica, que eu fazia parte, né, então participávamos ali todo domingo e tal. Sei lá, eu tinha, não sei, 12 anos, não sei, a gente tinha uma diferença de um ano. E eu admirava muito ela, porque eu achava que ela se comunicava super bem, eu achava ela super simpática tal. E desde aquela época, ela já procurava estudar inglês, ela tentava bolsa de estudo na cultura inglesa, e ela fez curso de inglês, assim, com bolsa, porque ela não podia, assim, pagar totalmente um curso, e ela fez o curso de inglês, e assim, bem novinha, assim, ela já dominava bem o inglês, teve umas épocas até que ela me dava aula, e aí depois ela com, sei lá, acho que com uns 25 anos, ela mudou para os Estados Unidos, e mudou até, não foi nem assim, uma coisa mega planejada, foi até porque ela casou com um rapaz, e que depois que casaram, aí viu que era uma pessoa totalmente diferente, ela começou até a ser agredida, sabe aquelas histórias, assim, ela saiu até meio que fugida, para começar uma vida nova. E ela já está lá há muitos anos, né? Sei lá, 25 anos ela está lá. E com essa questão do inglês, com o tempo, ela se tornou espírita, e ela, nos Estados Unidos, começou a divulgar a questão do espiritismo. E assim, e lá, né, não é como aqui, né, que a gente tem um centro a cada esquina, acaba sendo muito assim, a igreja dos brasileiros, né? Que é uma coisa muito mais forte assim para nós. E ela passou a atuar muito fortemente lá na doutrina espírita, montaram um centro. Como lá são muito menos espíritas do que aqui, então assim, já teve algumas vezes que o Divaldo foi lá de sentar e eles conversarem assim tranquilamente, porque são muito menos pessoas. E ela falou que ele disse para ela que aquele grupo tinha um compromisso de trabalho realmente naquela região. Então, olha que interessante, desde cedo, alguma coisa nela despertava para a questão do idioma, porque ela precisaria disso tempos depois. Então, olha que interessante, né, o quanto que ela aprendeu um idioma, pôde auxiliá-la nesse trabalho que ela passou a fazer, que na época ela era católica, quando a gente era ali criança, adolescente, e com o tempo ela se tornou espírita e está muito firme nesse trabalho lá. Então, assim, muitas coisas que a gente está aprendendo, ela tem uma utilidade, uma coisa muito importante no nosso desenvolvimento.
E a Lili falou, né, que ela diria, né, mandaria o recado para ela, né, de cuidar da saúde, tudo, porque muitas vezes, enquanto a gente está bem, não está sentindo nada, a gente está lá fazendo as coisas de tudo quanto é jeito, horas e horas envolvido em alguma coisa que a gente poderia dar uma pausa para não ter um estresse e tudo mais, e às vezes a gente esquece, né, enquanto nada está doendo, a gente esquece. Então, de fato, né, esse aviso sobre a saúde é um ótimo aviso, porque quando a gente está no meio aí desse agito todo da vida, algumas coisas são esquecidas. E aí a questão da ansiedade, porque a gente se preocupa demais com algumas coisas que até não precisaria tanto, mas a gente se preocupa. A Maria Lúcia falou da questão de às vezes pensar um pouco mais diante de algumas decisões, mas tudo serve para o aprendizado, porque às vezes a gente fala assim, eu poderia ter agido diferente, mas não ter agido diferente também trouxe um entendimento, uma experiência importante sobre aquilo, né? Tudo vai se encaixando. E aí o que o Carlos falou, né, que ele falaria para ele, olha, faça as coisas com amor, né? Claro, né? Porque isso vai fazer com que nós realizemos as nossas coisas de maneira melhor. Se ele ficasse lá, né, reclamando que estava lavando a louça, né, fala, poxa, eu estou lavando louça, mas depois, com certeza, que ele falou, não, né, que legal que eu estou lavando a louça, tá bom, tá ótimo. Já muda o olhar, né, Carlos? Já fica até legal lavar a louça. Não, não, e sabe, gente, que a gente está brincando aqui negócio de lavar louça, mas sabe que eu gosto muito de lavar louça porque é a hora que eu escuto muita palestra. Eu coloco um fone lá sem fio, fico ali focada, lavando a louça e tal. Quantas palestras eu já não escutei lavando louça, porque é aquele momento que você está ali fazendo só aquilo, né? Então, todo momento pode ser útil para a gente fazer muita coisa. Então, se a gente faz com amor, tudo fica bem mais fácil, né? A gente vê oportunidades em tudo, a gente vê oportunidade da gente colaborar, né? Então, tudo isso faz muita diferença. E aí, né, quando a gente fala, né, a gente pensou, né, qual foi a mensagem que a gente mandaria, e aí a gente pensa, né, o que a gente deseja, né, para os nossos filhos. Se a gente perguntar aqui, né, o que a gente deseja para os nossos filhos, acho que todos nós diríamos que a gente deseja que os nossos filhos sejam felizes, né, que eles encontrem o seu caminho, né? O que a gente pode falar do que a gente deseja para os nossos filhos? Quem quer comentar alguma coisa? Eu posso comentar, só não vou abrir, que eu estou aqui atordoada com a Fica aula à do vontade, Pedro, que tem fica à uma internet vontade. que vai e volta. Eu acho muito bonitinho ver, assim, a aptidão que o espírito traz e que na infância a gente já consegue perceber a diferença de uma criança para outra. E eu fico sempre pensando, assim, que eles consigam aproveitar. Porque um pouco desse exemplo que você contava da sua colega do inglês é assim, né? É reconhecer uma aptidão e desenvolver ela. Porque talvez ali está a sua missão, ou uma parte, né? Sim. Uhum. Mas às vezes a vida te chama para tantas coisas que você esquece. Algumas aptidões vão só te ajudar a lidar com a dificuldade do dia a dia, por exemplo, saber tocar um instrumento musical para você poder relaxar, um desenho, né, uma pintura. Outros podem ser instrumentos realmente de transformação para você ou para um grupo. Sim. Então, eu fico atenta a isso, sabe, a ver a aptidão de que cada um dos meus aqui tem para incentivar eles a desenvolver. Não, muito legal essa questão, né, da gente ver as aptidões, é uma coisa assim tão importante, e deve ser um trabalho em equipe, e aí no caso a equipe família, porque às vezes as pessoas não dão importância, né, a alguns detalhes, né, só fica assim, ai, que bonitinho, né, assim, e não dá importância, né, que deveria dar, e como você falou, né, ali pode até estar a missão de vida daquela pessoa. A gente, quando você falou, né, de tocar instrumento, nossa, gente, quantos trabalhos bonitos são feitos em comunidades carentes, que música
músicos se propõem a entrar ali, ensinar para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, montam orquestras maravilhosas, em vários lugares. Eu lembro em São Paulo, acho que em Paraisópolis, que tinha uma orquestra maravilhosa aqui ali naquela comunidade, e assim, se não houvesse aquele projeto ali, seria muito difícil alguém que mora naquele local tivesse essa oportunidade, até porque, né, fala assim, aprender um instrumento, dependendo da família que está, a pessoa pode, né, a pessoa pode falar assim, que aprender instrumento, vai trabalhar, né, não sei o quê, e às vezes uma aptidão ali tão importante que pode realmente ser um instrumento de transformação na vida de muitas pessoas, acaba não indo para frente. E aí a gente, né, emendando aqui, né, e hoje fala-se muito, né, do qual é o nosso propósito de vida. A gente está aqui para quê, né? Então, se nós formos perguntar aqui entre nós, né, para que a gente está aqui, certamente nós falaríamos, nós estamos aqui para que a gente evolua, para que a gente se desenvolva, mas no meio de tudo isso, qual que é a engrenagem para que isso aconteça? Porque esse é o objetivo, né? A gente quer evoluir. Ok, mas no meio disso, para que tudo isso aconteça, tem uma engrenagem que envolve educação, que envolve incentivo, que envolve motivação. As coisas não acontecem da noite para o dia, né? Aí, no meio do caminho, né, os nossos filhos ou netos vão ter dúvidas, eu não sei se eu consigo, não, eu não tenho capacidade, não, na verdade, eu acho que eu não posso, aí tem que entrar ali uma liderança positiva para incentivar e falar, não, se é o que você quer, isso é uma coisa boa, tem um objetivo bom, você vai em frente, você vai conseguir. Então, todo esse conjunto, né, de uma série de ações que nós devemos realizar, é isso que vai fazer com que a gente evolua, né? Não é um botão que a gente aperta e fala assim, agora eu vou apertar o botão evoluir, pulo de fase. Não, né? Tem todo um processo educativo, processo de autoeducação, um projeto de educação dentro da família, e é um trabalho com todos nós juntos e que exige bastante atenção. E tudo isso, né, porque nós estamos aqui, nós viemos para a Terra, né, para evoluir, para a gente aprender a amar, porque o amor, ele é transformador. Vocês estão vendo o slide que tem Jesus, para ver se está certo? Sim? Que eu não estou ouvindo vocês. Sim. Legal. Eu estou sempre perguntando, gente, porque teve um encontro de pais aí, acho que há 2 semanas, que só depois na gravação que eu vi, que eu estava vendo um slide, mas as pessoas não viam, então não dava conexão com o que eu falava com o que estava na imagem, então agora eu estou sempre confirmando. E a gente vem aqui para a Terra para a gente aprender a amar, e aí a gente nasce numa família que nem sempre tem pessoas que sejam espíritos afins, né, que tenham o mesmo pensamento, mas temos ali dentro uma missão, né, dentro da família, para que a gente possa aprender com quem está conosco e que a gente também possa ensinar algo que a gente já saiba, é uma troca. Tudo isso para que a gente aprenda a amar, porque Jesus já nos diz no Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Essa é uma frase extremamente conhecida, a gente fala à torto e à direita em várias religiões, mas nem sempre nós temos a totalidade do significado desta frase. Então, quando fala amar o próximo como a si mesmo, a gente tem sempre que lembrar que assim, ele está falando como a si mesmo. Então, nós precisamos nos amar. Nós precisamos, se nós nos amamos, então a gente tem que se cuidar. Temos que nos preservar do que nos faça mal. Aí até a Lili falou da questão de cuidar da saúde, isso aqui está dentro disso aqui também. Nós viemos com um corpo físico, graças à misericórdia do Pai, para que nós pudéssemos reencarnar. Então, nós precisamos cuidar desse corpo físico, não numa questão de estética, mas cuidar da saúde desse corpo, porque é ele que nos permite aí nos movimentar para realizar as nossas atividades. Isso envolve não só a saúde física, mas a saúde mental. Então, quando a gente estiver muito ansioso, né, com medo das coisas, a gente tem que falar assim, poxa, deixa eu respirar um pouquinho, Deus está comigo,
Ele sabe das minhas necessidades, ele sabe dos passos que eu já consegui dar, ele sabe também das minhas limitações, eu não estou sozinha aqui. Então, né, deixa eu aprender a respirar um pouco, para que eu não prejudique, né, o meu corpo físico, a minha mente, porque Deus está comigo, né? Então, tudo isso é um lembrete para que, assim, a gente se ame. Então, quem se ama, né? Quem ama alguém, cuida desse alguém. Então, se a gente ama alguém, que a gente se cuide, porque a gente precisa amar o próximo. E a gente está aprendendo ainda a amar o próximo. Deixa eu mudar aqui o slide, que esse computador, ele só fica... Vocês estão vendo agora um tijolinho? Vou ver aqui, sim? E aí, quando a gente pergunta o que é o amor, né? Como ele se manifesta? Então, a gente tem sempre que perguntar assim, como que nós comunicamos o amor? Então, assim, nós viemos para a Terra para a gente evoluir. Claro, a gente evolui por meio do amor. A gente tem que amar a nós mesmos para que a gente ame o próximo, porque é assim que Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente não se amar direito, a gente não vai amar direito os outros. A gente não vai fazer o trabalho completo. E aí, como que o amor se manifesta, né? Aí a gente tem que pensar como que é a nossa comunicação. E muitas vezes a gente carrega algumas culpas que elas refletem na comunicação do amor. Então, como por exemplo, a gente diante dos filhos, do filho, a gente fala, poxa, eu tenho tão pouco tempo com ele. Né? Por trás dessa frase tem uma culpa, que a gente fala, não, é o meu amor, mas é uma culpa, né, que a gente carrega, né? Eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Né? Então, assim, a gente se culpa se não conseguir fazer algumas coisas que a gente imagina, porque a gente não quer que o filho passe por certas coisas, né? Ou então, quando escuta, né, frases por aí, nem era para ele ter vindo, mas já que veio. Né? Então, são algumas coisas que a comunicação acaba não sendo muito positiva, né? Quero fazer tudo que eu não pude fazer pelo meu primeiro filho, porque tem uma culpa aí por trás, que, no primeiro eu não consegui, vou fazer por esse, e aí a gente acaba vendo a necessidade, isso aqui é só um exemplo, né, teriam muitas coisas, um alerta, né, para algumas culpas que acabam sendo refletidas nessa nossa comunicação, supostamente, de amor. Ou então, quando fala, eu demorei tanto para ter filhos, né, então aí, não, eu ajo dessa forma, às vezes até de uma maneira exagerada com alguma coisa, porque, eu demorei tanto, né, para ter filhos, e aí, tem um slide, deixa eu ver aqui, vocês estão vendo um slide begezinho? Então, assim, tem uma frase aqui do Evangelho que todos nós conhecemos e que é bom a gente relembrar, tá? Que fala assim, que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Vai estar lá no Evangelho, no capítulo 14. Se essa criança, né, permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Olha que coisa forte, gente. Né? Quando dependia de vós que fosse feliz. Agora, quando os pais fizeram tudo para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tem do que lamentar. E sua consciência pode estar tranquila. Deus reserva-lhe uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo. Então, vejam que como é a nossa responsabilidade, né, diante da nossa família, da educação dos filhos, mas tendo a clareza de que se nós fizemos tudo o que podíamos, cumprimos com o nosso papel. Todos nós somos espíritos milenares, nossos filhos também, embora a gente nunca consegue ver muito, né, o filho assim. Até mesmo quando o filho já tem filhos, né, Maria Lúcia, a gente tá falando, ai, meu menino, né, que eu fico vendo meu filho de 18 anos ainda, eu falo, ai, meu Deus, né, eu falo assim, não, nem que você esteja de barba, se já é mais velho, não, é meu menininho, né, mas todos eles carregam uma bagagem espiritual, carregam aí uma história, e eles têm o livre-arbítrio.
até um determinado momento, nós é que tomamos muitas decisões por eles, mas chega um momento que aí é com eles. Eu falo assim, às vezes, quando o Daniel vem de lá da Bahia, eu falo assim, o meu pequenininho vai chegar. Ele é o mais novo, né? Então, e ele é o Carlos Alberto sempre grandão, e ele mais miudinho, então o meu pequenininho vai chegar. É assim mesmo, o filho cresce, mas a gente acha que... Vocês estão ouvindo aí, é o meu periquito que está aqui na sala, chiando aqui. Ele está participando. Ele participa de tudo. Às vezes a gente tira ele para não ficar atrapalhando, mas eu vou fechar o microfone agora. Não, fica tranquila. Mas essa questão, né, do nosso compromisso com os filhos, né, é uma passagem assim, muito bonita do Evangelho e muito forte no que diz respeito à nossa responsabilidade, mas mostra o tamanho realmente da missão, mas que nós não estamos sozinhos, né? Se nós buscarmos sempre a orientação da espiritualidade, a orientação de Jesus, a gente vai fazer o nosso trabalho, né, de educação dos filhos e continuar no apoio depois que eles já têm uma idade, que já agem por si sós, né? Porque viemos para compor uma família nesta existência, e independente de que essa criança, né, cresça e já possa tomar as suas decisões, estamos ali no apoio, né? Assim, ó, se precisar, eu tô aqui, né? Tô aqui para apoiar em qualquer momento, né? Para dar força, para orientar, e isso a gente vai formando, vai deixando aquele laço cada vez mais forte, porque os laços do verdadeiro amor, eles não se desfazem jamais. Então, ainda que depois, né, voltemos para o mundo espiritual, a gente vai se encontrar justamente por esse magnetismo do amor, né, que a gente vai se reencontrar, seja trabalhando lá no mundo espiritual, seja numa nova encarnação, e quanto melhor, né, fizermos todo esse trabalho, né, de amor e tudo mais, quando a gente voltar para uma nova experiência carnal, a gente reencontrando esses mesmos espíritos, a gente vai se dar bem, né? Porque se as coisas já estavam vindo positivamente, então a tendência é que isso continue e que melhore cada vez mais. A gente vê, às vezes, dentro da própria família, pessoas que se dão muito bem, né? Tem às vezes, os problemas, claro, aqueles que não se dão tão bem, mas tem aqueles que se dão muito bem, então isso não é de hoje. Já é uma construção de bons sentimentos, né, de algo muito positivo que já vem. Então, a gente precisa investir muito nisso, em desenvolver o amor, desenvolver as amizades, tudo como um fator que vai nos impulsionar para que a gente siga adiante, porque nós temos o compromisso de evoluir. E a nossa evolução, ela se dará pelo amor e do quanto que nós colocarmos empenho em tudo isso. E o amor é uma coisa muito ampla. Não tem uma coisa assim, bom, agora eu vou agir com amor. Pode até ser, né, que naquele momento vai agir com amor, mas o amor é uma coisa muito ampla. Então, e uma coisa que eu entendo que é extremamente útil é a gente ver como é a nossa comunicação. Seja a nossa comunicação verbal, escrita, a comunicação corporal, tudo isso é instrumento para que a gente possa demonstrar a questão do amor. Então, aí a gente vai desenvolvendo a maneira que a gente fala, talvez assim, numa outra época, quem sabe, né, alguns de nós tivéssemos uma comunicação um pouco mais seca, uma coisa mais fria, ou alguns meio agressivos, falando de uma maneira assim, em geral, das pessoas. E aí, com o tempo, se desenvolve e fala, não, para que eu vou usar essa palavra? Isso não é legal. Isso não passa uma coisa boa para as pessoas. Já é um passo que a gente dá, quando a gente melhora a nossa comunicação, quando a gente coloca palavras mais positivas, quando a gente coloca a gentileza na forma de nos comportarmos diante das pessoas, quando isso é um desejo genuíno, não é? Porque nós vamos promovendo ambientes mais tranquilos, porque o ambiente é sempre mais tranquilo quando tem pessoas que falam com tranquilidade, né? Não tem como ser diferente, né? Quando a pessoa leva palavras positivas, palavras de ânimo, palavras gentis. Então, isso é algo que a gente precisa investir,
porque aí se torna um hábito. É a repetição de atitudes boas, de atitudes positivas, vão formando um hábito e depois se torna, né, uma coisa automática, né, um hábito, né? Por exemplo, a gente não tem que ficar pensando, quando a gente acorda, se a gente deve ou não escovar o dente. É um hábito, é uma coisa tão automática. Então, da mesma maneira, ainda um dia a gente vai ter o exercício do amor em todos os seus campos de uma maneira assim, como um hábito. Então, a gente tem que acostumar, né? Se nós, né? Isso eu estou falando para quem já não está assim, né? Então, a gente está falando de uma maneira geral, que a gente tem sempre que revisar como que a gente se comunica dentro da família, sempre é dentro da família para depois ir fora, porque é o mais coerente. Não adianta a gente ser aquele amorzinho de pessoa lá fora e dentro de casa falar, nossa, quem que tá aqui? É outro personagem, né? Porque eu não estou reconhecendo. Então, começa em casa a coisa, né? Então, da gentileza com as pessoas, porque por que a gente é tão gentil quando vem visita, né? Antes da pandemia, né? Porque agora não é uma época muito de visita. Ai, não tem que ser, ai, visita tá chegando, vamos ser gentis. Então, vamos ser com quem está dentro de casa também. Então, tudo isso é uma forma de nós exercitarmos comportamentos que nos ajudam a entender o que é o amor a partir das coisas simples. Porque não adianta a gente querer entender o amor, por exemplo, como sabia Chico Xavier. A gente precisa aos poucos, né? São com as pequenas atitudes. Da gente respeitar as pessoas que passam pelo nosso caminho, ensinar os filhos a respeitarem as pessoas. Por quê? Quando esse filho cresce e vai trabalhar, ele vai tratar as pessoas da empresa, seja a faxineira, seja o presidente da empresa, vai tratar com a mesma gentileza, com o mesmo respeito, porque sabe que todos são pessoas que merecem respeito, né? E não vai passar direto pela faxineira porque ela é uma faxineira. Então, são vários exercícios que a gente precisa fazer para que a gente, de fato, entenda o que é o amor. Porque o amor é uma coisa assim que a gente nem tem ainda a dimensão. Jesus esteve aqui mais de 2000 anos para poder nos ensinar, para poder ali na prática mostrar como que as coisas funcionavam, foi lá e socorreu o samaritano, né? Aquela pessoa que ninguém estava nem dando importância, ele foi lá, socorreu, ele conversava lá com os doentes, porque ninguém queria saber dos doentes, ele dava atenção para as mulheres, porque ninguém dava o menor valor para a mulher. Se hoje ainda existe algum problema, imagina naquela época, que mulher não era nada. Então ele ia onde existiam as fragilidades. Ele foi e mostrou que, ok, vocês acham que ela está pecando? Então, ok, então quem não tiver pecado, só tira a primeira pedra. Tipo assim, tranquilo, gente, pode jogar quem não tiver. Só que a presença, né, o magnetismo de Jesus era algo tão forte que ninguém teve coragem. Né? Ele não precisou infringir a lei, porque era uma lei que tinha naquela época, né? Mas ele nem precisou fazer nada, assim, porque as pessoas mesmo não tiveram força para realizar aquilo. Então, ele veio para ensinar que, assim, opa, vamos olhar um pouco mais para a gente, antes de ficar olhando para os outros e apontando defeito nos outros. E, da mesma maneira, a gente vai sendo orientado em relação a isso na educação dos nossos filhos. E aí, se os filhos já cresceram um pouco, se já agem por si sós, que a gente, pelo menos, tenha um comportamento coerente, para que eles vejam isso na gente, para que a gente possa influenciá-los positivamente, porque ainda que eles já tomem as suas decisões, dependendo da idade, mas a gente pode ser alguém que influencie positivamente para certos comportamentos, e isso é bom para nós, porque nós também ali nos exercitamos para que a gente se desenvolva, porque a gente está na estrada aí se desenvolvendo o tempo inteiro, né? Gente, faz sentido isso que eu estou falando? A gente vê assim, hoje tem muito, né, a gente vê muito na internet, eu estava falando sobre comunicação, deixa eu só colocar aqui meu carregador, estava falando sobre comunicação, a gente vê muito curso sobre comunicação não violenta. E aí, quando a gente fala assim, comunicação não violenta, não é assim, a violência no extremo, mas é simplesmente, se a gente for ver, assim, essas pessoas que falam de uma maneira muito agressiva, tudo isso acaba, assim, afetando no ambiente profissional, acaba afetando em várias áreas. Então, isso é algo que as pessoas vão percebendo tanto da importância de se ter uma boa comunicação,
que existem muitos cursos agora para isso. Tem uma moça que trabalha lá na empresa que ela falou assim, hoje eu vou fazer à noite, vou participar de um curso aí sobre comunicação não violenta. E ela falou assim, não, eu estou precisando, né, porque já recebi vários feedbacks aqui que a minha comunicação não tá boa, né. Lili deve ver muito sobre isso, né. Quer falar alguma coisa, Lili? Não é a minha abordagem de trabalho, mas acrescenta bastante. E é trabalhar hábitos que a gente às vezes tem de expressão, e às vezes isso responde muitos conflitos que a gente às vezes enfrenta e não entende porque dificuldades que a gente acha que o outro tem de nos compreender, né, isso no ambiente de trabalho, né, porque às vezes eu tenho hábito, se a gente for visitar a casa de uma pessoa, de uma amiga, a gente vai ver como que as pessoas são, casas mais agitadas, casas mais tranquilas, né, como é a expressão verbal e não verbal, daquilo que a gente acaba trazendo para os outros lugares, às vezes ajuda e às vezes atrapalha, então refletir sobre isso é muito bom, né. Para a educação dos filhos tem bastante material, né, é da linha da psicologia positiva, tem bastante gente trabalhando sobre isso, é bem interessante também a maneira que eu posso abordar o problema, sem que eu seja violento e agressivo na linguagem com o meu filho, né, é bem interessante sim. Eu acho que é uma evolução de comunicação. Algumas coisas têm que ser vista com filtro, porque tudo é assim, né, mas é interessante sim. A gente está em constante movimento de aprendizagem e a gente precisa prestar atenção, porque quando a gente fala, né, de comunicação, muitos problemas familiares acontecem justamente pela questão da comunicação, né? Agressividade na maneira de falar dentro de casa, pessoas gritando, falando com uma criança assim, de uma maneira que aquela criança ali se fecha, até pela forma como ela é abordada. E, nossa, gente, eu até lembrei de uma coisa aqui agora, né, falando, né, de questão de linguagem violenta e tal, eu não sei os detalhes, né, mas olha só, eu fiquei chocada essa semana, tem um menino na minha equipe de trabalho, que ele tem uns 23 anos, e aí ele estava falando para mim assim, Adriana, amanhã de manhã eu vou chegar mais tarde, porque eu vou fazer uns exames, né, porque acho que eu vou ter que fazer de novo mais uma cirurgia de maxilar, então tem que fazer alguns exames agora. Eu falei, não, tudo bem e tal, vai lá, resolve isso daí e tal. Ele falou, eu acho que na segunda semana de julho, eu acho que eu vou ter que fazer, mas eu te aviso e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele começou a falar, né, aí ele falou assim, eu preciso fazer logo essa cirurgia, porque isso aqui tá até desalinhando um pouco o meu rosto, né, o negócio do osso lá e tal. Aí ele falou assim, porque, Adri, é porque assim, né, que eu tive muitos traumas, né, e eu só escutando, né, porque eu falei, eu não sabia, eu falei, só escutando. Ele disse, não, eu tive muitos traumas, né, quando eu era criança. Aí eu fiquei só pensando, falei, nossa, acho que é alguma coisa pesada, né. Aí ele não entrou nos detalhes, mas ele falou assim, Adri, muito pontapé na cara, muito abordoado, alguma coisa assim. Aí eu na hora não estava esperando, e eu não quis ser invasiva, né, mas assim, tudo me fez entender que quando ele era criança, assim, apanhou na cara, levou chute, porque assim, ele tá com problema no maxilar até hoje, ele vem fazendo alguns tratamentos. Aí quando eu terminei de falar com ele, já era no fim da tarde, né, eu fui até na sala, falei com o Marcelo, com meu marido, eu falei, amor, você acredita? Aí eu falei para ele, eu falei assim, gente, eu fiquei chocada, né, eu falei assim, gente, como que alguém pode fazer alguma coisa assim com uma criança? Porque me deu a entender que era coisa assim com 5 anos. Eu falei, gente, então assim, olha como que, às vezes tem coisa que a gente nem imagina, né, assim, nas famílias. Então assim, é uma violência que a pessoa traz, que a gente não sabe, né, porque eu não tenho detalhes, né, eu tô só falando assim do momento que eu fiquei chocada com a situação, porque assim, foi algo dentro da família. Né, assim, eu fiquei chocada, gente, porque a gente aqui, né, toma tanto cuidado com os nossos filhos, né, é tanto cuidado aqui, tanto cuidado ali, e a gente vê que não é toda criança que tem isso. E aí, como é que cresce, né, gente? Como é que é a cabeça desse menino? É porque naquele momento eu não quis entrar muito no assunto, eu fiquei um pouco assim, como eu fui pega de surpresa, eu não quis ser invasiva, mas eu ainda falei assim, não, eu vou entender direito isso ainda, né, no momento oportuno.
mas são coisas que acontecem que se essa pessoa ela não sabe, né, superar, se não acontece alguma coisa para que ela possa superar de maneira realmente decisiva isso pode refletir a vida inteira dela. Sim. E tem algumas coisas que são culturais também, né? O que a gente, não nesse caso, acho que você está contando, né? Mas algumas coisas são hábitos da região, de fazer com a criança, né? Eu estava estudando um grupo de mulheres, a questão do feminino, de quando a menina se torna mulher, com a menarca, e aí trouxe que algumas regiões do Nordeste tem uma vida tão sofrida e tão difícil para a mulher, que muitas meninas, elas levam um tapa na cara da mãe quando ela avisa que ela teve a menarca. Gente, para entender pode, que né? aquilo ali vai ser a vida. Tipo, bem-vinda àquele, o que é ser mulher. Nossa. Mas ela acha que tá fazendo aquilo para, tipo, levar um aprendizado para ela. Mas e a gente aqui, que não tem essa realidade, a gente acha que a gente vê só como uma agressão. Muitas vezes não é só uma agressão. Por isso que, assim, a gente tem que ler a linguagem também da cultura daquele ambiente. Não deixa de ser, mas às vezes tem uma outra coisa. Muitos pais batem porque tem uma descompensação agressiva, e outros batem porque eles querem salvar a criança daquele problema, e acham que a única maneira é batendo. Por isso que é bom a gente ir aprendendo outros caminhos para ajudar. Mas muitos batem por amor. Que entendem que aquilo é o amor, né? Que aquilo ali eu estou educando, eu estou prevenindo, eu estou cuidando. Foi assim que fizeram comigo, é assim que a gente faz aqui, né? Mas porque às vezes não conhece outro recurso, é o hábito do lugar, né? Então imagina para uma menina que aos 11, né, algumas até mais cedo, tem a menarca e leva um tapa na cara da mãe. Ai, gente, assim, né? Como é importante todos nós, né, nos desenvolvermos, né, para que a gente aprenda de fato o que é o amor e como ele pode se manifestar. Porque, assim, a gente fica chocado com algumas coisas. Para as pessoas que fazem parte de uma cultura assim, para eles é a coisa mais normal do mundo. Mas para quem não faz, fala assim, gente, como assim? No caso da menina, ela já tem as boas-vindas da pior forma possível. Sim. Né? Sim. Na minha cabeça, né? Porque, gente... Então, as coisas podem ser diferentes, elas podem ser melhor. E tem muitas pessoas que, de repente, passam por isso e, por não se conformarem, elas implantam um outro caminho, justamente por não se conformarem, quando elas tiverem condições para isso. Né? Eu vi uma reportagem, não me lembro aonde, que já faz algum tempo, alguém que vivia lá, uma moça que vivia lá no norte também, ela passou por uma situação... esses lugares, quando fala muito de meninas que... como que fala? Prostituição de turismo, tipo assim? Né? Turismo sexual. Isso. Aí tinha uma menina que falou que uma moça ela já tinha uns 30 e poucos anos, quando eu vi a reportagem, que ela sofreu muito com isso e acho que era uma coisa até muito incentivada pela mãe, alguma coisa assim, só que ela não tinha o que fazer, né? Porque naquele momento ela não tinha autonomia. O tempo passou, ela se tornou psicóloga e ela trabalhava naquela região justamente para ajudar meninas que passavam por aquilo. Então, olha como que a coisa muda. Isso eu acho que é o mais legal, é quando eu consigo fazer uma reflexão de lugar que eu venho, da crença que eu recebi, e desenvolver outras, porque só me revoltar e falar que está errado, não vai mudar o que está acontecendo, mas se eu conseguir trazer consciência para aquilo ali, né, é o mais importante, porque muitas coisas do que eu venho é o que eu precisei passar e eu estou ali para transformar, mas o mais fácil é a gente repetir. Sim. Por isso que a filha que às vezes que a mãe que foi adolescente vai ser vó, porque a filha vai ser mãe adolescente, e outras coisas que vão se repetindo, que são os padrões que a gente vai repetindo sem perceber. Né? Então, quando eu consigo romper isso, eu vejo que a gente está fazendo um salto evolutivo naquele sistema ali. Sim. Não, e é maravilhoso, né? A pessoa que consegue sair
desse círculo, né? E eu entendo que isso faz parte da engrenagem do amor. Sim. Porque assim, ela entende que assim, eu não tenho que ter isso. Isso aqui não é amor, não é desse jeito que se vive. Como? Isso aqui é uma violência, seja ela de qual tipo for. Então, esse poder de transformação, o amor tem essa condição, né, de transformar. E nós todos aqui devemos, né, nos fortalecer quanto a isso, né, quanto ao amor que rege as nossas vidas, para que nós, no campo de cada um, né, no que nós podemos atuar, que a gente possa levar essa vibração de transformação. Nós podemos, às vezes, pode não transformar diretamente uma determinada situação, mas de alguma forma influencia alguns, né, que estejam fazendo alguma coisa, seja o que for, porque para auxiliar no bem não falta oportunidade, né? Sim. Né? Quando a gente está ali disposto, não falta oportunidade, porque a espiritualidade se aproveita de todas as oportunidades que nós oferecemos, de todas as brechas, para que eles possam atuar e nos auxiliar nessas questões. E assim, né, gente, quando a gente fala, um pouquinho antes até comentei alguma coisa, né, de uma das frases que tinha no slide, né, da questão de propósito de vida. Às vezes é difícil a gente responder, né, qual que é o meu propósito de vida, né, em linhas gerais, às vezes a gente tem, né, uma noção, quando entra um pouco mais no micro, às vezes não tanto, mas enfim, uma coisa é certa, né, algo que deve, né, fazer parte, né, do nosso propósito de vida é entender o amor que Jesus nos ensinou. E é um amor tão grande, algo tão acima do que nós podemos entender hoje, que a gente precisa se colocar, deveríamos, né, nos colocar à disposição para receber esses ensinamentos de todas as formas que aparecerem e nos colocar à disposição para que nós possamos auxiliar em tudo que nós pudermos, começando sempre no nosso lar, para que a gente exerça esse amor, que às vezes a gente nem sabe o tamanho que tem, né? A gente não tem a dimensão ainda, mas cuidando, né, da linguagem que a gente utiliza, seja a linguagem, né, a verbal, corporal, escrita, tudo, que a gente empregue amor em tudo que a gente faz, igual o Carlos falou, né? Nossa, vamos fazer tudo com amor, e é isso mesmo, né? Porque tudo fica muito melhor assim. Quando a gente fala com alguém com gentileza, uma gentileza genuína, não só para fazer tipo, né? Quando a gente trata alguém com gentileza, a gente está colocando amor naquilo e nós estamos vibrando de uma maneira agradável que vai fazer bem para aquela pessoa que está recebendo a nossa comunicação. Então, se nós fazemos isso sempre de maneira sincera, nós estamos colaborando para melhorar o hálito do planeta, porque várias pessoas fazendo isso atuam nessa transformação. Então, isso falando de uma coisa simples, como tantas outras coisas aí que podem existir. E para isso, a gente deve estar conectado com Jesus, porque aí a gente está alinhado ali né, a gente está conectado para perceber, muitas vezes, se alguma coisa que a gente fez não foi legal, a gente fala, opa, deixa eu começar de novo, deixa eu fazer melhor agora. Poxa, consegui já fazer isso, legal, isso aqui ainda não, mas eu vou aprender. A gente agir com amor em relação a nós também, para que a gente não se violente, colocando pensamentos ruins em nós, coisas negativas, não acreditar nas nossas potencialidades. Isso é uma violência que a gente faz contra nós, porque Deus confia muito em nós. E a gente está indo contra Ele, porque, assim, Deus confiou que a gente podia vir para cá para fazer uma nova história, e ainda Jesus dizia, né, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí a gente fica, não, mas eu não sou capaz, eu não sirvo. A gente está indo contra o que eles falaram. Né? Como assim a gente tem essa audácia toda de não acreditar que a gente pode fazer melhor, que a gente pode crescer, que a gente não deve ficar colocando pensamentos ruins em nós, porque isso afeta a nossa saúde física, a saúde espiritual, tudo. Então, tudo isso, assim, a gente precisa se conectar com o amor de Jesus para que a gente tenha mais clareza todos os dias na forma que a gente age, para que nós possamos agir de uma maneira positiva,
de forma que a gente sempre enxergue caminhos, né, enxergue oportunidades de crescimento, oportunidades de solução, e assim a gente vai ter uma vida mais feliz, mesmo diante das dificuldades, né, porque aí é uma questão de postura de vida, né, de olhar, e isso vai fazendo com que a nossa vida fique melhor, porque a gente vai ter uma perspectiva diferente, né, e assim a gente caminha melhor. Gente, alguém quer fazer algum comentário para a gente finalizar e fazer a prece? Quer falar, Maria Lúcia? Não? Não? Alguma coisa, meninas? Então, tá bom. Então, vou fazer a prece para a gente encerrar, tá bom? Então, nós vamos agradecendo a Jesus pelo nosso encontro de hoje e pedimos que, nesse momento, Jesus possa abençoar o lar de todas as famílias que aqui estão nesse encontro e de todos que não estão, mas que fazem parte do grupo da evangelização do CEAL. Então, nós vamos, nesse instante, imaginando aqui uma chuva de luz sobre nossa casa, vamos mentalizando essa luz que vai envolvendo todos nós, todos os nossos familiares, nossos filhos. Vamos assim percebendo que os amigos espirituais visitam nossa casa e derramam sobre ela muitas flores, flores envolvidas em muita harmonia, em muita saúde, muito bom ânimo, e vem assim fortalecer todos nós para continuarmos adiante fazendo o nosso melhor. E nós agradecemos por todo o apoio que recebemos da espiritualidade e pedimos a Jesus que nos envolva em muita paz, coragem e muita fé. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, a gente vai fazer uma parada, né, de férias, aí a gente retorna, a gente vai confirmar a data, tá? Ou no finzinho do mês 7, ou no primeiro sábado de agosto, a gente vai depois divulgar e confirmar para vocês, mas aí a gente continua se falando lá no grupo do WhatsApp, qualquer coisa vocês podem se comunicar com a gente, e aí a gente está pensando em algumas coisas para o segundo semestre, mas aí a gente vai alinhando aqui, depois alinhando com vocês, tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigada por vocês participarem sempre que podem, muito obrigada pela energia boa aí que vocês sempre trocam, e fiquem bem, tá? Com muita luz no lar de vocês, muita paz, bom ânimo, coragem, e vamos em frente que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, é isso aí. Tudo de bom para vocês, boas férias, viu? É muito bom estar com vocês esse semestre, saúde para todos, que a gente possa estar juntos no próximo. Isso aí. Estejamos juntos. Obrigada, gente, um grande beijo. Tchau. Até mais. Tchau, boa Tchau. tarde. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.